E aí, sabe o que é clusterização? Agrupamento, caminhos. Tô falando grego para você, tá entendendo nada? Então fica no vídeo até o final que eu vou te ensinar. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, vamos agora aprender sobre clusterização. Na aula de hoje, nós vamos ver uma visão geral do que é clusterização ou agrupamento. Depois nós vamos ver o que é similaridade, como medir essa similaridade. Depois, como que a gente pode interpretar os nossos resultados. E vamos focar em um algoritmo de clusterização, que é o algoritmo de K-means. Depois eu explico para você. Então, vamos lá. Como uma visão geral, né? Como que a gente pode fazer para classificar dados não rotulados? Então, nos nossos algoritmos supervisionados, a gente viu que, dada uma classe, a gente vai aprender sabendo, essa classe é, por exemplo, grupo um, essa classe é grupo 2, mas agora a gente não tem essa classificação. Então, o algoritmo por si só, ele tem que agrupar entradas similares. Então, essa é a ideia do algoritmo. Então, como que a gente pode fazer para detectar padrões ocultos? Como que a gente pode agrupar dados similares? Isso é exatamente o que um algoritmo de clusterização faz. Falando daquela classificação que a gente estava fazendo, a gente tem aprendizado não supervisionado, então agora não existe um oráculo, um professor, para dizer quando ele está em treinamento se está certo ou se está errado. Ele tem que aprender ali na lida, enquanto ele está vendo os dados. Ele é um algoritmo determinístico, que isso significa se você tem uma determinada entrada, você sempre vai ter aquela mesma saída. Então, conceito de determinístico e não determinístico, né? Vocês devem lembrar aí das últimas aulas. Então, vamos falar de clusterização, né? Clustering é uma técnica de aprendizado não supervisionado, ou seja, quando não há uma classe associada a cada exemplo. Os exemplos são colocados em clusters ou grupos que normalmente representam algum mecanismo existente no processo do mundo real que gerou os exemplos, fazendo com que alguns exemplos sejam mais similares entre si. E aí a gente pode, por exemplo, trazer aqui, ó. Vamos supor que a gente tem vários animais e a gente quer que eles sejam agrupados. Então, a gente agrupou de três formas aqui, né? O nosso algoritmo agrupou de três formas. Quando a gente coloca o ambiente que vivem, a gente tem cachorro, gato, lagarta e leão, que vivem em um ambiente terrestre. Quando a gente pensa em um ambiente marítimo, né, ou debaixo da água, aquático, a gente tem tubarão, raia e polvo. E a gente tem o sapo ali no meio do caminho. Então, ele não está nem um nem outro. Quando a gente pensa, faz esse agrupamento que contém esqueleto, animais que contêm esqueleto, então a gente vai ter cachorro, sapo, tubarão, gato e leão. E raia, polvo e lagarta vão ficar em um outro grupo. E quando a gente faz um agrupamento de ambas essas características, então ambiente que vivem e contém esqueleto, a gente teria o cachorro, o gato e o leão em um lugar, a lagarta em outro, o sapo em outro, o tubarão em outro e a raia e polvo em outro. Então aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia. Mesmo cachorros, né? Aqui a gente tem várias raças de cachorro. Esses cachorros eles poderiam ser agrupados de formas diferentes ou não todos juntos, né? Tudo depende de como são o seu dataset, né? Como são os seus dados. Uma vez que você tem animais bem distintos de cachorros, aí faz sentido esses animais estarem separados de cachorros. Uma vez que você começa a olhar talvez características físicas desses cachorros e você tem só cachorros, você consegue separar eles como o porte, sei lá, a agressividade, tipo de focinho.
Então, com isso, a gente consegue ter agrupamentos. Então, vamos agora para o conceito de similaridade. Então, similaridade, vocês concordam comigo que é um conceito relativo? Então, por exemplo, aqui a gente tem pessoas e cachorros. Eu propositalmente já coloquei aqui pares de pessoas que parecem com os cachorros. Mas será que é essa classificação que a gente quer? Então, essa é muita ideia do algoritmo. E para isso, a gente tem que entender como que a gente vai medir essa similaridade? Como que a gente vai medir essa dissimilaridade? Então, temos o que é igual e temos o que é diferente. Para isso, a gente vai usar métricas que a gente já comentou aqui no nosso curso, né? A gente pode usar tanto a distância euclidiana, que vai pegar ali a hipotenusa de um triângulo retângulo, quanto a distância de Manhattan, que vai pegar os catetos desse triângulo retângulo. E quais são os principais desafios para uma clusterização? Então, a escolha da medida de similaridade. Em alguns casos, a medida euclidiana ela vai ser melhor, em outros, a distância de Manhattan ela vai ser melhor. Estabelecimento das distâncias entre os vetores de dados e a definição do número final de clusters. Então, assim, são desafios, não são decisões que a gente tem que tomar, não quer dizer que a gente está acertando. A melhor forma é a gente ir explorando os nossos dados, para a gente entender de fato qual que é o melhor. Então, aqui, ó, quantos clusters que a gente quer? Quantos grupos que a gente quer? E aí, um outro ponto que é muito importante quando a gente está falando de clusterização é normalizar os nossos dados. Daqui a pouco vocês vão ver, quando a gente mostrar um exemplo gráfico, que quando a gente tem outliers, ou mesmo não sendo outliers, mas as medidas oscilam muito, uma determinada medida, ela pode ter uma influência muito grande sobre os nossos dados. Com isso, a gente vai ter um viés, essa medida, ela vai enviesar os nossos resultados. Assim, a gente sugere que os dados sejam normalizados. Então, que os dados eles variam, por exemplo, de 0 a 1. Então, como que a gente faz isso? A gente pode dividir cada valor pelo intervalo de variação daquele atributo. Assim, todos os valores do atributo serão normalizados no intervalo de 0 a 1. Então, vamos entender esse processo de clusterização. Como que ele funciona? Vamos supor, a gente tem ali vários dados, no nosso exemplo, né? Vários animais. Cada animal, ele entra ali, a gente não sabe a cor inicial dele, ou mesmo que ele tenha uma cor. A gente tem que rodar esse algoritmo, e esse algoritmo ele vai separar esses dados para a gente em K grupos, já tendendo aí para o algoritmo de caminhos. Então, ele vai classificar e depois a gente tem algum resultado, né? Ó, a cor azul representa o cluster 1, a cor laranja representa o cluster 2, a cor amarela representa o cluster K, e por aí vai. Então, como que a gente vai interpretar os nossos resultados? Bom, normalmente a gente vai precisar de um conhecimento especializado para fazer uma identificação e rotulação das nossas classes. Mesmo que a gente já tenha ali K classes, a gente tem que entender qual que foi a lógica ali por trás. Então, por causa disso, a gente precisa de um conhecimento especializado. A gente vai fazer análise e cruzamento de dados com outras evidências experimentais para a gente se assegurar de que a gente fez uma classificação correta. Então, diferentes escolhas de medidas de similaridade, critérios de agrupamento, algoritmos podem levar a resultados muito distintos. Então, todas essas escolhas que a gente falou lá nos desafios, elas vão de fato influenciar nos nossos resultados. Então, a escolha da métrica de distância tem grande impacto no cluster final produzido. A validade do cluster final é altamente subjetiva. Então, a gente, de fato, tem que interpretar, tem que entender o que está acontecendo ali para a gente
ter um resultado que seja palpável, né? Que seja útil para quem está fazendo a análise. Então, aqui eu trago para vocês algumas imagens, né? Na imagem de cima, a gente está vendo aqui, ó, um cluster, né? Dados separados em 5 grupos. O que isso representa? O que a gente consegue visualizar com isso? Então, simplesmente olhando aqui, é muito difícil da gente inferir alguma coisa. Um outro ponto. Aqui a gente tem duas classificações diferentes. Então, do lado esquerdo, a gente tem dados que foram agrupados em 6 grupos aqui, né? Então, a gente tem esse grupo aqui, a gente tem esse outro grupo aqui, temos esse outro grupo aqui, temos esse outro grupo, e aí temos esse círculo interno e esse círculo externo. Isso é significativo? A forma como ele agrupou diz alguma coisa para a gente? Ou seria melhor se a gente tivesse um agrupamento mais próximo com o que está do lado direito, onde a gente continua tendo 6 clusters, mas a gente conseguiu ter grupos e subgrupos ali mais distintos, né? Mais fáceis da gente conseguir ver. Então, de verdade, a escolha da métrica, o resultado, tudo isso vai influenciar. E a parte mais importante aí, né, é a gente saber digerir esses resultados que a gente conseguiu, que o nosso algoritmo trouxe para a gente. E aí, quando a gente fala de algoritmos de agrupamentos, né, a gente tem o K-means, a gente tem clusterização hierárquica, agrupamento fuzzy, entre vários outros. No nosso curso, a gente vai focar no algoritmo de K-means quando a gente está falando de aprendizado não supervisionado. Então, o que é o algoritmo de K-means, né? Então, a ideia geral do algoritmo de K-means consiste em fixar K centroides de maneira aleatória para cada grupo ou cluster. Então, K-means, né? K é um número e means vem de caminhos, né? Então, quantos caminhos que eu tenho, quantos grupos que eu tenho aqui no nosso algoritmo? Vai fazer um pouquinho mais de sentido quando a gente explicar a lógica dele. E a gente vai associar cada indivíduo ao seu centroide mais próximo. E depois a gente vai recalculando esses centroides com base nos indivíduos classificados. Então, vamos ver ele um pouquinho na prática, né? Primeiro eu vou falar o algoritmo para vocês, depois a gente vê um exemplo. Então, ó, o algoritmo, a gente vai selecionar K centroides iniciais de forma aleatória. Com esses K centroides, a gente já vai formar K clusters, associando cada exemplo ao seu centroide mais próximo. E depois a gente vai recalcular a posição dos centroides com base no centro de gravidade do cluster. Ou seja, temos um cluster, né, vários dados ali, e a gente tem um centroide. Então, vamos supor que esse centroide está um pouco fora na primeira vez. Depois ele vai, de fato, para o centro, né, centroide, centro dos dados, e vai ser feita uma nova avaliação, um novo agrupamento. E aí a gente vai repetir esses passos até que os centroides não sejam mais movimentados. Ou seja, ele está de fato no centro, não tem por que a gente continuar rodando o nosso algoritmo. Então vamos trazer aqui um exemplo, né, para ficar mais fácil da gente ver. Então a gente começou ali com os nossos dados, que são esses pontos verdes aqui na figura A, e a gente aleatoriamente jogou 2 centroides. Então esses centroides são pontos ali, um ponto vermelho e um ponto azul, onde vai ocorrer a classificação. A partir desse centroide, a gente encontrou, né, calculamos a distância de todos os pontos e a gente pegou os pontos que estavam mais próximos do centroide vermelho e do centroide azul. Aí lá no nosso quarto passo, a gente reposicionou o nosso centroide para o lado onde a gente tinha mais pontos, né? Então, ele ficou no centro de todos os pontos que foram capturados. Beleza, temos agora o nosso centroide,
Mudamos, talvez, alguns pontos, né? Alguns dados ali foram agrupados para o grupo azul, eram do vermelho, foram para o grupo azul, eram do azul, foram para o grupo vermelho. Vamos calcular o nosso centroide de novo. E a gente calculou o nosso centroide e a gente viu que tinha alguns dados ali que estavam vermelhos, né? Que agora passaram a ser azuis. E aí a gente calcula de novo o nosso centroide e aí a gente tem um agrupamento aqui que parece mais com o que a gente está vendo. E é isso. Então, da próxima vez que a gente for calcular o centroide, a gente vai ver que ele não mudou. Então, a gente mantém esse centroide. Algumas particularidades desse algoritmo, né? Os dados eles devem ser numéricos. Então, a gente tem que trazer uma numeração para esses dados para o algoritmo funcionar bem. O parâmetro K deve ser escolhido antecipadamente. Então, muitas vezes a gente não sabe quantos grupos ou razão para se escolher quantos grupos, mas essa escolha ela tem que ser feita previamente. E o algoritmo ele é muito sensível a outliers. E outliers são aqueles pontos que estão muito distantes dos demais. Então, vamos supor que aqui, nesse exemplo, a gente tivesse um ponto aqui, ó. Qual grupo que ele pertenceria? Então, ele estaria distorcendo o nosso centroide, né? Como a gente calcula a distância de todos os pontos, ele estaria levando o nosso centroide para uma direção que a gente poderia estar perdendo dados ali que estão bem próximos. Então, a solução para isso é o quanto antes a gente identificar quem são esses outliers e remover esses outliers. Provavelmente tem algum erro na coleta, tem algum dado distorcido ali. Caso não tenha, são dados que são tão diferentes que a gente não vai conseguir aprender muita coisa com ele. Então, por causa disso que é interessante a gente cortar esse tipo de dado. Bom, gente, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro o conceito de cluster, né? O conceito de agrupamento e o algoritmo de caminhos. Viu como que ele é simples? Então, não tem mistério. É, é isso aí. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui no final. Curte, compartilha e comenta nos nossos vídeos, que vocês são muito bem-vindos. É isso aí, um grande abraço e valeu!